Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos ao Plantão do Medeiros neste domingo, madrugada de domingo, mais ou menos aí meia-noite e meia, 1h da manhã, a gente soltando esse vídeo aqui para a gente falar sobre a notícia que agitou as redes sociais do Botafogo, a notícia que veio lá da França e que viralizou aqui no Brasil. David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, Real Madrid, enfim, o grande treinador Carlo Ancelotti, o filho dele, David Ancelotti, está negociando com o Botafogo para ser o novo treinador, tá? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo e eu vou trazer algumas atualizações, algumas coisas que eu conversei agora há pouco com algumas fontes e a gente vai atualizar para vocês nesse vídeo aqui. Fique até o final desse vídeo, não pula, tá? Aproveite para se inscrever no canal do Medeiros, ativar as notificações, deixar aquele like que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos. Matheus Medeiros na área, dia 6 de julho de 2025. Como eu disse para vocês, madrugada de domingo para a gente falar um pouquinho aqui sobre Botafogo. E quando a gente faz vídeo assim na madrugada, é porque é notícia importante, é porque é um plantão aqui no canal do Medeiros. Pois bem, sem enrolação, vamos falar então sobre David Ancelotti, 35 anos, jovem, tá? Ele está negociando com o John Textor, com o Botafogo, para ser o novo treinador. E aí, assim, a primeira reação de todo mundo é a surpresa, né? Ninguém esperava que o filho do Carlo Ancelotti seria um dos nomes que o John Textor estava conversando para ser o novo treinador do Botafogo, tá? Primeiro, deixa eu passar aqui os créditos de quem soltou essa notícia em primeira mão. Foi o jornalista francês Nabil Djellit, não sei se é assim que se pronuncia, mas foi ele que trouxe primeiro essa informação lá na França, provavelmente conseguiu essa informação com o empresário, né, do David, né, do David Ancelotti, e conseguiu muito bem aí trazer em primeira mão essa informação, e a partir desse momento a gente vai correr atrás, né, a gente corre atrás de algumas informações a mais, de confirmar também essa informação para vocês, e está confirmado, assim, pelo que eu conversei, inclusive, com 3 pessoas, está confirmado sim, tá? O John Textor negocia com o David Ancelotti para ser o novo treinador do Botafogo. E agora trazendo um pouco mais de informações, algumas atualizações que eu consegui agora há pouquinho, tem mais ou menos uns 20 minutos. O David Ancelotti é o plano A do Botafogo para treinador. E tem mais 3 treinadores que o John Textor conversou, 3 nomes, não consegui os nomes, só sei que o John Textor conversou com mais 3. Só que o David Ancelotti foi o escolhido do John Textor para ser o treinador do Botafogo. É o plano A, tá? Então essa notícia é importante, porque, assim, ainda tinha gente falando, beleza, ele é um dos nomes, mas deve ter outros. Tem, mas o David Ancelotti é o plano A. Caso eles se acertem aí em questões financeiras, né? Outras questões também que precisam ser conversadas, ele vai ser o treinador do Botafogo. Não tem outra situação. Só não vai acontecer se, por um acaso, o próprio David Ancelotti talvez preferir continuar sendo auxiliar técnico na seleção brasileira ou algum outro motivo que desande no meio da negociação. Acontece, futebol tem dessas. Mas é o plano A do John Textor neste momento, tá? Enfim, agora a gente trouxe essa informação para vocês. Os outros 3 nomes, vou repetir, conversaram com o John Textor, pode acontecer, pode, né? Algum desses outros 3 pode acontecer, mas neste momento, David Ancelotti é o principal nome e o plano A do Botafogo, tá bom? E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre o David Ancelotti. A gente trouxe a informação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o treinador, né? Ele é licenciado, ele fez os cursos para ser treinador, né? Em 2016 ele fez a licença A da UEFA, 2021 ele fez a licença Pro, então desde 2021 ele está apto a ser treinador, mas ele nunca saiu, né, da questão de auxiliar técnico,
porque ele estava com o pai fazendo os trabalhos no Real Madrid, né? Ele trabalhou com o pai também no Bayern de Munique, trabalhou na Napoli, trabalhou no Paris Saint-Germain, trabalhou no Everton, na Inglaterra. Então ele sempre esteve junto com o seu pai, o Carlo Ancelotti, em todos esses trabalhos. Tá? Então a gente precisa falar o seguinte, seria o primeiro trabalho do David Ancelotti como treinador principal de uma equipe. Tá? Consultei uma fonte, inclusive, para poder falar sobre isso. Se o momento do Botafogo não pediria alguém mais experiente, alguém mais cascudo, né? Recebi o seguinte, eu olho de uma forma mais ampla, não quero saber só de nomes. Né? Botafogo não quer saber só de nomes. Botafogo quer saber de modelo tático, se o treinador encaixa com o que a equipe precisa, do que o elenco precisa, do que o time vai jogar, a forma que o time vai jogar. Então, assim, o entendimento é um pouco mais amplo, né, do que somente o nome do treinador. Eu, Medeiros, já deixei a minha opinião aqui no outro vídeo. Para mim, o nome que eu iria era o Sérgio Conceição, né, até porque eu acho que com 7 anos de Porto, vários títulos, uma experiência maior, na minha visão, era o nome que eu preferia. Mas o John Textor e o Botafogo não entendem assim. Entende que o David Ancelotti, que é tido como um cara muito estudioso, ele é muito respeitado no Real Madrid, né? É um auxiliar técnico que participava ativamente do jogo do Real Madrid, de como o Real Madrid jogava com seu pai Carlo Ancelotti. Até em substituições ele acabava tomando algumas decisões. O Carlo Ancelotti falou uma vez que o Rosselló, naquela virada que teve contra o Bayern de Munique, foi o próprio David Ancelotti que perturbou ele para ele trocar, né, e colocar o Rosselló em campo. O Rosselló entrou e fez 2 gols. E o Real Madrid virou para cima do Bayern, estava 1-0 para o Bayern, foi 2-1, e o Carlo Ancelotti disse isso na entrevista, que foi o filho dele que insistiu para que o Rosselló entrasse, porque na cabeça do David Ancelotti, o Rosselló, naquele estilo de jogo, naquele momento, poderia contribuir. O Carlo Ancelotti falou que não queria muito colocar o Rosselló, mas o filho perturbou tanto que ele foi, colocou e o Rosselló fez 2 gols. Então, assim, a gente está tentando puxar algumas coisas assim, né, que aconteceram dele como auxiliar técnico para a gente tentar fazer alguns elogios, né? Estudioso, um cara que é um cérebro tático, ele é fluente em 5 idiomas, então um cara que não teria problema de adaptação aqui no Brasil, fala espanhol muito bem, Botafogo tem vários jogadores argentinos, enfim. E o portunhol, né, não seria problema. O próprio Carlo Ancelotti está na seleção brasileira falando um portunhol também. Mas o fato é que não tem ainda, de fato, uma experiência como treinador de equipe principal. Então é uma aposta de alto risco, é uma aposta sim, e que para muitos torcedores do Botafogo não era o momento de fazer uma aposta dessa. Tá? Mas não tem jeito. Se o John Textor escolheu, se ele está convicto disso, agora a gente precisa aguardar e ver como é que vai ser essa negociação, né, que, pelo visto, pelo que eu estou percebendo, tem tudo para dar certo. Né? Eu acho que é uma oportunidade de ouro também pro David Ancelotti assumir o Botafogo. O pai dele está aqui no Brasil, como treinador da seleção brasileira, o Botafogo está aqui, vai ficar tudo próximo, né? O David Ancelotti, que recebeu proposta do Rangers da Escócia, mas acabou não dando certo a negociação, recebeu proposta do Como, time que acabou de subir para a primeira divisão italiana, também não deu certo, e do Deportivo La Coruña da Espanha também negociou com ele e não deu certo. Essas 3 negociações não avançaram. O Botafogo é o 4º clube aí que está tentando, né, contratar o David Ancelotti, tirar ele de auxiliar técnico do seu pai, Carlo Ancelotti, e agora auxiliar técnico da seleção brasileira. Tá bom? Mais novidades a gente traz para vocês aqui. Deixa eu trazer mais um detalhe que eu conversei com uma fonte.
sobre a questão de ser um treinador que não teve experiência no time principal, né? O que teria motivado talvez o Textor a fazer isso? E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, falou, olha, o Textor já fez isso lá no Lyon e deu certo. Quando o Pierre Sage assumiu no Lyon, o Pierre Sage nunca tinha dirigido um time principal, mas o John Textor acreditava que o Pierre Sage era o treinador certo para aquele elenco do Lyon no momento, que era um treinador que sabia muito de tática, um treinador que naquele momento poderia salvar o Lyon do rebaixamento, que era o que o Lyon estava naquele momento, e isso aconteceu. O Pierre Sage tirou o Lyon do rebaixamento e o Lyon foi quase para a Europa League, né? Chegou a estar na classificação da Europa League. Acabou que depois ele demitiu o Pierre Sage, né? Por acreditar que o trabalho não tinha mais evolução, que não ia chegar mais na Champions League, acabou colocando o Paulo Fonseca, mas esse exemplo que me deram, John Textor não tem medo de arriscar, não tem medo de colocar um treinador que não teve experiência no profissional, como treinador principal ainda, desde que ele entenda que esse nome seja o correto para o que o elenco precisa em termos táticos. Tá? É isso que eu recebi. Então, falei tudo para vocês o que eu conversei, tá? Agora há pouco. Essas são as informações que eu tenho e agora a gente tem que aguardar e ver se realmente vai finalizar esse negócio entre Botafogo e David Ancelotti para ser o seu novo treinador, tá bom? Mais informações, a gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar os seus comentários. Eu quero ler vocês agora. Quero ler vocês. E aí? Tá? E aí? Vem comigo. Comenta aqui embaixo, cara. Comenta. O que você tá achando de David Ancelotti ser treinador do Botafogo? Quero ler a opinião de vocês. Beleza? É isso. Tô indo para os comentários ler tudo agora. Tchau, tchau.